Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente conversa hoje sobre educação, exatamente. A Constituição da República fala da educação como garantia fundamental de acesso àquele que precisa obrigatoriamente se instruir. E essa conversa sobre educação vai passar justamente sobre os aspectos gerais da educação, financiamento da educação, obrigação de cada ente federado. A ideia é conversar com você nesse momento sobre a educação, como ela funciona, sua previsão constitucional e, acima de tudo, o dever que o Estado tem de te fornecer a educação pública gratuita. E esse dever é um dever que ele vai sendo universalizado à medida que a educação vai crescendo. Vamos conhecer um pouco isso? Vai crescendo assim, você sai do ensino fundamental, passa para o médio, para o superior, e existe uma universalidade da gratuidade e da obrigatoriedade, é o que a gente vai ver bastante na aula de hoje, tá bom? Olha só. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, trata a educação como direito social de todas as pessoas. Esse direito social de todas as pessoas entende o seguinte: direito fundamental. Isso aqui é um direito fundamental. Não pense que por ser direito social eu não posso tratar isso como garantia fundamental. A educação no Brasil é garantia fundamental e ela é dever do Estado e da família, né? Olha só, um direito humano de segunda geração ou de segunda dimensão. A educação é extremamente importante para o crescimento de um país. Então a Constituição da República reconhece que esse dispositivo aqui é um dispositivo elevado à categoria de direito fundamental. A categoria de direito fundamental, tá certo? E é, obviamente, por se tratar de direitos sociais, um direito humano de segunda geração ou de segunda dimensão. É um dever do Estado e da família fornecer a educação. Então percebam que essa obrigação de dar a educação não é exclusividade do Estado. Não é só o Estado que é obrigado a fornecer a educação para uma criança. A família também tem essa obrigação. A família não pode se eximir da responsabilidade de fornecer educação para as crianças, em especial aquelas do ensino fundamental, que é um ensino obrigatório e gratuito. Sua promoção será feita com incentivo e colaboração na sociedade. País que estuda, país que se educa é um país melhor, né? A finalidade da educação, qual é? Pleno desenvolvimento da educação. Preparar para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Perceba que aqui nesse momento a gente verifica dois grandes objetivos da educação: preparar cidadãos e preparar para o trabalho. A educação, segundo a Constituição da República, ela tem como foco a preparação da cidadania, mostrando para esse aluno, para esse que está se servindo do sistema de educação brasileiro, qual é o papel dele na sociedade, como ele pode interagir com a sociedade, como ele pode trabalhar, como ele pode pensar, como ele pode falar, como ele pode exigir oportunidades, seja do Estado, seja da iniciativa privada, porque ele se educou, ele tem agora um papel de cidadão, ele tem consciência daquilo que ele pode fazer na sociedade. E mais, a educação também tem como objetivo a preparação para o trabalho. Garanto que você, lá na quarta ou na quinta série, fica se perguntando: por que eu tenho que aprender essas fórmulas matemáticas, né? Na sexta, na sétima série, na oitava? Por que eu tenho que aprender essa química, essa física? Qual que é a utilidade disso no mundo prático? Só depois de muito tempo que a gente descobre que elas têm uma utilidade importantíssima na nossa vida profissional e também pessoal. É lógico, muitos conteúdos disciplinares são dissociados da realidade, mas isso não é um problema da educação, isso é um problema de quem organiza a educação no Brasil. A finalidade está aqui na Constituição: preparar para o trabalho e preparar o cidadão. E a ideia é garantir o pleno desenvolvimento da educação. E quando a gente fala em pleno desenvolvimento da educação, eu não estou falando apenas em matérias curriculares, matemática, química, física, biologia, literatura e idioma estrangeiro, não. Eu estou falando de expandir
o raciocínio, o pensamento e a consciência daquele que está sendo educado. Inclua aí, em educação, artes, política, filosofia, porque o cidadão pleno, a educação plena, só é atingida quando eu oportunizo o desenvolvimento dessas outras áreas do conhecimento, que muitas vezes são ignoradas pelo poder público, né? Infelizmente. Mas a Constituição garante que elas sejam trabalhadas de forma adequada, né? É quase que uma história, né? de fazer criança dormir. Porque o Estado brasileiro, ultimamente, vem trabalhando com a ideia de quanto menos educação, melhor. Ao passo que a Constituição fala o contrário. A Constituição fala quanto mais educação, melhor, né? Esse é o princípio que a gente tem que levar para as nossas provas e para a nossa vida. Quanto mais educação, melhor. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Essa é uma vertente, melhor dizendo, do princípio da igualdade. É garantido a todo brasileiro acesso igual à escola, seja uma escola de ensino médio, seja uma escola de ensino superior. Não tem escola para todo mundo, isso é fato, por isso que aparecem os financiamentos estudantis, né? Você poder chegar ao acesso à educação superior, ainda que de forma particular. Garantida a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Educação é muito mais do que fazer conta. Educação é muito mais do que o estudo da literatura brasileira. A educação passa pela arte, passa por algo que nós conhecemos como o saber, o conhecimento. E ter conhecimento é fundamental. Graças ao teu conhecimento em concurso público, você vai ser aprovado, você vai passar num concurso e já, começa a pingar na sua conta aquele dinheirinho bom, né? Concurso público, ele é alcançado mediante o saber, mediante o conhecimento. E é garantida a liberdade de desenvolver conhecimento, né? Isso é muito bonito, porque em alguns países, essa liberdade de aprender, de ensinar, de pensar, ela é, tesourada, né? Países em que a liberdade é mais restrita, isso não acontece. O Brasil não, o Brasil permite. E permite uma igualdade de acesso na educação, uma liberdade de pensamento, observando ainda o pluralismo de ideia, pluralismo político que a gente viu lá no artigo 1º da Constituição da República como fundamentos da República. E o pluralismo de ideias é justamente o melhor exemplo do pluralismo político. Porque quando eu falo em ideias, eu falo em ideologia, quando eu falo em ideologia, eu falo em política. Então, são conectadas as duas matérias, os dois pontos da Constituição. O pluralismo de ideias é garantido constitucionalmente e o de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. O ensino no Brasil não é uma exclusividade da administração pública. O ensino no Brasil é garantido para instituições públicas e a prestação dele e para instituições privadas, e isso é muito certo, né? É uma garantia constitucional que nós temos. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A administração pública não pode cobrar pelo ensino. Existem algumas escolas no país que até cobram uma pequena taxa, um pequeno valor, mas jamais vai se aproximar daquilo que nós verificamos nas escolas privadas. Poxa, mas aqui fala a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e ainda é permitido a cobrança de taxas? Sim, a cobrança de taxas é permitido, que não é permitido a cobrança de mensalidade. Taxa é um tipo tributário, mensalidade não. Mensalidade só é paga para aquele que se vincula contratualmente a uma instituição de ensino, qualquer que seja ela, né? Qualquer que seja ela. Agora, a gratuidade das instituições oficiais não impede a cobrança de taxas módicas por uma situação qualquer, de repente uma matrícula ou uma taxa de material, ou até uma ajuda de custo. O correto é que não cobre nada, mas a gratuidade do ensino não impede uma cobrança de taxa, tá? Valorização dos profissionais da educação garantidos na forma da lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos e nas redes públicas. Infelizmente o Brasil meio que ignora esse princípio aqui da contratação do professor mediante serviço público, né?
mediante concurso público, por uma situação muito específica. Qual que é essa situação? Contratação de professores temporários. Sim, no Brasil existe essa prática, que muitas vezes ela é desvirtuada, que é a contratação temporária de mão de obra. Então é muito comum se verificar em cidades do interior que não faz concurso público, não faz, mas todo ano se contrata um número X de professores para dar conta do recado da educação, mas é uma contratação temporária. Poxa, se eu estou fazendo a contratação temporária, por que eu não faço concurso público e resolvo isso definitivamente, né? Porque muitas vezes a administração não tem esse interesse. Enquanto você tem servidores contratados temporariamente que podem ser mandados embora a qualquer momento, existe um certo poder, um certo domínio sobre essas pessoas, né? E no Brasil a gente tem isso de forma muito frequente. O Ministério Público Judiciário já tem se manifestado contrário às contratações temporárias de professores, porque não é possível contratar temporariamente durante 5, 6, 10 anos professores e não fazer concurso público. Onde é que está a urgência que justifica a contratação temporária? Onde é que está a emergência que justifica a contratação temporária pelo período de 4, 5, 10 anos? Não existe. Não é correto. Então, uma contratação temporária para uma situação bem específica, né? Uma demanda de ensino que surgiu do nada, aumentou em 25% a demanda de ensino. Então eu vou contratar professores para dar conta dessa situação inesperada, mas eu já vou me planejar para o ano que vem ter concurso público para suprir isso de forma correta. Por isso a valorização dos profissionais de educação por meio de concurso público e com carreiras, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. E aí a gente tem a lei de diretrizes e bases da educação. Garantia de padrão de qualidade. A Constituição diz que deve existir um padrão de qualidade da educação, mas não diz se esse padrão deve ser forte, médio ou fraco, né? Infelizmente isso acontece e o Brasil é um país que deixa muito a desejar na sua educação pública. Ah, mas eu estudo numa escola pública espetacular, cabeça. Tudo bem, sorte sua, porque a regra no Brasil, infelizmente, é que a estrutura das escolas públicas brasileiras sejam precárias, né? A remuneração do professor, precária. O material fornecido pelo Estado, precário. Isso é triste, porque um país que não investe em educação não é um país que vai ter um futuro brilhante, é um país meia boca. Porque a gente está formando, com educação ruim, um exército de futuros cidadãos mal preparados, que não tem noção do seu papel de cidadão, que não tem qualificação para o trabalho, que são garantias constitucionais. Eu defendo a educação com unhas e dentes, porque a educação mudou a minha vida e pode mudar a vida de muitas pessoas que não a têm, que não têm acesso, inclusive, por uma série de dificuldades, embora a Constituição garanta o acesso igualitário à educação pública, né? Pena que aqui deveria constar assim, garantido um padrão de alta qualidade. Pelo menos esse termo vago, alta qualidade, deveria constar, né? Mas paciência. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E esse piso nacional não equivale ao salário mínimo, ele é maior que o salário mínimo, porque se não tivesse isso, talvez pagassem salário mínimo para professores, né? A lei ainda sobre educação disporá o seguinte: categorias de trabalhadores profissionais da educação básica, disporá e regulará também a fixação de prazos para elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, DF e dos municípios. Essa lei que a gente está falando aqui é uma lei que vai regular a educação de forma geral no Brasil, com princípios gerais aplicados à educação. E ela serve de modelo para a estruturação nos estados, nos municípios, no Distrito Federal e até na União. Daí a importância de nós termos uma lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Esse é um ponto que comumente aparece, né, nas provas. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial. A autonomia das instituições de ensino superior, ela, via de regra, é muito questionada em concurso público.
Por que isso? Porque essas instituições de ensino superior, elas detêm um know-how de ciência tão grande que isso permite a elas a inovar na ciência administrativa, a inovar na ciência financeira. Com essa autonomia, ela consegue produzir ciência de forma mais eficiente. Se eu tenho uma escola que fica amarrada à aplicação orçamentária segundo critérios políticos, segundo critérios governamentais, talvez ela não produza ciência como deveria produzir. Agora, se eu tenho uma instituição de ensino superior que ela se concentra, ela faz foco, por exemplo, na cura, sei lá, do câncer, né? E ela faz um investimento pesado, direciona a maior parte dos seus recursos para essa pesquisa que é produtiva, é de altíssima complexidade e qualidade, ela com certeza vai se destacar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte.